continuamos por aqui, nessa jornada de reconstruir o altar da família com você. É um chamado divino, é tempo de nós, enquanto família, termos esta convicção de que é tempo, mais do que nunca, é tempo de nós, como família, decididamente nos posicionarmos. Somos família de Deus. Carecemos nos voltar para Deus. Olhe à volta, olhe quantos desafios precisam ser enfrentados, olhem quantas famílias estão em sofrimento, quantos filhos sem pais, quantos pais perdidos, casamentos desfeitos. Nós estamos aqui por uma missão que o Evangelho nos confia, das mãos de Jesus Cristo, para mim e para você. Reconstruir o altar, buscar o Senhor, alinhar a vida com Deus e usufruirmos dos frutos do Espírito, sermos felizes como família, família de Deus na terra. Vamos orar? Oremos juntos, pedindo: Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, quem criastes a nós perfeitamente, mas veio o pecado e nos trouxe angústia, agonia de alma. Mas outra vez o Senhor se levanta em misericórdia, nos oferece a salvação e nós te louvamos, te bendizemos por isto, porque o Senhor nos trouxe de volta ao lugar de sermos tua família. Obrigada, Senhor, por nos acolher. Obrigada, Senhor, por nos perdoar. Obrigada, Senhor, pelo cuidado. Aqui, enquanto estamos na terra, cercados das dores causadas pelo pecado, da nossa natureza pecaminosa ainda viva, Pai, pedimos que o Senhor nos auxilie, nos socorra, que o Senhor nos ajude em nossas batalhas, que o Senhor vença as nossas guerras, que o Senhor seja presente na história de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe que aqui da nossa oficina nós temos extraído lições de alguns utensílios, de alguns equipamentos e que seja didático para eu e você aprendermos algo mais sobre o querer de Deus para a nossa família, para os nossos relacionamentos. Hoje eu quero falar a partir dessa peça-chave para quem quer paredes bem retas, quem quer nivelar, que nada saia do prumo, seja posto em seu devido lugar corretamente. O nivelador. Peça fundamental para que não fique torto, não fique mal. Sabe que eu moro numa casa que quando chegamos precisava fazer reforma e descobrimos que algumas das paredes eram simplesmente tortas. E ficamos espantados, como assim? Será que quem construiu não soube ou não tinha como fazer uso de um nivelador? Para deixar as coisas no seu nível certo, de maneira correta? Então, assim se faz ao grudar um quadro na parede, está torto, vai de um lado para o outro. Usa essa pecinha aqui, chave, para não errar. Mas o que a gente faz quando a vida da gente está torta? O que a gente faz que não seja somente as paredes da casa, como foi lá com o que encontrei onde moro? Precisamos corrigir, precisamos derrubar, fazer de novo, vai precisar reformar isso aqui. Está nos causando problemas, tem dificuldades no telhado. Põe no chão, faz de novo, levanta outra vez. Nivelado, corretamente. Mas se for a vida, pergunta outra vez. E se é a nossa vida que está torta? E se é a nossa caminhada que está errada? O que a gente faz? Se é uma família que já não busca Deus, se é uma família que já derrubou o altar, ou nunca o teve, ou nunca o construiu. Se a vida está torta em família, o relacionamento precisa de ajuste, de nível, precisa. A quem nós vamos recorrer? Lá para minha casa, nós recorremos ao mestre de obras, a profissionais que sabem fazer. Mas e para a vida da gente? Quem é que vem nos trazer o prumo certo? Em quem devemos depositar a nossa total confiança para entregar a vida de modo a que ela seja posta no nível certo? E é o nível alto, o nível da vontade de Deus, do querer de Deus. A palavra de Deus nos dá muitos exemplos. Você vai lembrar, por exemplo, da história de Elias, quando
Era necessário que o povo se desse conta de que estava vivendo de modo errado, fora do nível, fora do prumo da vontade de Deus. Houve um enfrentamento, inclusive, diante de todo Israel, entre Elias, o profeta de Deus, e os profetas de Baal. Sim, Israel, àquela altura, estava tão errado, tão fora do prumo, tão sem nivelamento espiritual, que se renderam para baixo e se tornaram simplesmente adoradores de Baal. Vem Elias, o profeta, segundo o mandado de Deus, com a autoridade de Deus, para chamar ao povo a uma mudança de vida. Precisavam enxergar quão mal estavam vivendo, quanta maldição estavam atraindo, quanta ofensa ao Deus Senhor Criador e libertador daquele povo que outrora era escravo no Egito. Vem a voz profética, aquele homem que chama o povo à conversão, mas tem um enfrentamento a fazer aqueles falsos profetas que diziam mentiras e os ouvidos do povo acolhia mentira sobre mentira, até que se tornaram adoradores de Baal. Quando Deus se manifesta na atitude do profeta, a palavra de Deus diz assim, vem comigo ler o que está em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 30. Então, Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. O altar do Senhor estava em ruínas, enquanto o altar a Baal estava erguido. Por isso digo que muitas vezes não é só reconstruir, é também desprezar altares que devem ser derrubados, altares que muitas vezes têm recebido a nossa devoção, a nossa total atenção, muito trabalho, muita ocupação, enquanto negligencia a vida espiritual, enquanto negligencia o amor em família, enquanto negligencia buscar ao Senhor. Por isso temos visto a vida de muitas famílias cristãs tão semelhante àqueles que não professam fé alguma. Experimentam a mesma amargura, mentiras, traições. O adultério tem se tornado constante na experiência de muitos cristãos. Muitas famílias têm sofrido a amargura dessa derrota que é quebrar um voto conjugal. Imoralidade, perversão e o que dizer dos abusos, da violência, dos gritos, dos xingamentos, do emocional destruído, do psicológico afetado, de famílias que simplesmente são doentes. Altar derrubado, vidas destruídas. E o Senhor tem enviado voz profética, o Senhor tem enviado a sua palavra, o Senhor tem vindo até nós, como foi até o povo de Israel, para chamá-los a reconstruir o altar outra vez. É tempo de nós nos voltarmos ao Senhor. Há um outro episódio que eu chamo você a acompanhar comigo, em 2 Reis, no capítulo 23. Vai contar a respeito de quando o livro da lei de Deus primeiro foi achado dentro do templo. Isso você encontra no capítulo 22. O livro da lei se perdeu. O povo de Israel estava apostatado. O povo de Israel estava adorando Baal dia e noite. E o livro da lei de Deus? Perdido. Já não se fazia nem menção e não havia nenhuma atitude de adoração e respeito ao Senhor Deus, o Deus de Israel. Agora eram adoradores de Baal, tinham altares erguidos a Baal. Quando o livro da lei de Deus foi achado, foi trazido à presença do rei que estava naquele momento no trono, chamado Josias. Aquele homem toma a palavra de Deus em suas mãos, toma conhecimento do querer de Deus que estava desprezado, olha para todo Israel e vê um Israel adorando Baal enquanto o altar do Senhor está derrubado.
o livro perdido, a palavra de Deus perdida? E diz assim, no capítulo 23. O rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas de todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem e guardarem os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus testemunhos, de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo aceitou a aliança. O que vai nivelar a nossa vida quando nós nos dermos conta de que estamos perdidos, tortos, vivendo errados, desencaminhados, nos distanciando de Deus, nos tornando adoradores do mundo, adoradores de Baal, do Baal moderno, dos deuses modernos, em torno dos nossos desejos comuns, dos pecados acariciados, de uma vida em família largada à mercê de um coração carnal? É tempo em que o Senhor nos chama outra vez, como chamou Israel, por meio de Elias, por meio de Josias, por meio daqueles que se permitiram ouvir a voz de Deus outra vez. Josias chamou os que estavam sob sua autoridade e apresentou-lhes a palavra de Deus, o que dá nível a cada um de nós que anda torto. Lembra da musiquinha que cantávamos ou ainda cantamos para as crianças? Que conheceu um homenzinho torto que morava numa casinha torta, que vivia uma vidinha torta? O que vai corrigir? A palavra de Deus. Foram lidas as palavras da aliança no livro da lei de Deus. Há uma convocação para que se voltem a Deus, guardem os seus mandamentos, os seus estatutos. Muitos de nós em família estamos vivendo essa vida errada, torta, infeliz, porque nós simplesmente nos perdemos dos mandamentos de Deus. E o convite de Deus é que nós voltemos a ouvir a sua voz, dizendo: filho, este é o caminho, andai por ele. Corrija o seu caminhar. Eis que eu abro diante de vós um caminho novo, andai por ele. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, este é o caminho. Esse caminho tem nome. Esse caminho tem nome, o caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, justamente ele é o prumo. É o caminho para quem está perdido acertar o seu destino. É a verdade para quem anda perdido em suas ilusões e mentiras que tem simplesmente destruído a tua identidade de homem, mulher e família, a nossa identidade de família em Deus. A vida é Jesus para as famílias que estão mortas, para os relacionamentos mortos, ainda que corpos perambulando, indo e saindo de dentro de casa, trabalhando, comendo, parecem vivos, mas são mortos. Há mulheres mortas emocionalmente, homens mortos, destruídos emocionalmente, muitas doenças emocionais, mentais, muita gente infeliz. Quantas pessoas atentando contra a própria vida? Amargurados, infelizes, e acreditem, muitos deles sabem o que realmente precisariam para que vivessem? Amor? Falta amor. E onde nós vamos buscar esse amor? Precisamos levantar o altar do Senhor, já é urgente. Precisamos dobrar os nossos joelhos diante de Deus, diante do verdadeiro Deus e não de Baal. Ir buscar esperança no Senhor, em sua palavra, em sua verdade, no seu espírito, e não nas mentiras, nas falácias, nas ilusões. Você pensa que será feliz com um caso extraconjugal?
Você pensa que vai atender às razões do seu coração? Indo em busca de aventuras amorosas? Você pensa mesmo que será feliz, preenchido, satisfeito, se submetendo à baixaria da pornografia, da imoralidade? É isso? Não. Isso é caminho de morte. Isso é adorar a Baal. Isso é desprezar o Senhor, desprezar sua palavra, desprezar o seu reino, perder de vista a verdadeira alegria e um coração satisfeito. Eu vou orar agora por você. Eu vou orar por nós, pedindo a Deus por nós e nossa família. E eu espero que a cada dia, em cada um dos nossos encontros, outra vez o Espírito Santo toque ao seu coração e te chame a viver vida nova para a glória de Deus. Que sua família seja abençoada com muito amor e paz. Deus querido, eu entrego em tuas mãos, no nome de Jesus, estes casais, estes pais e os seus filhos, toda a família, os solteiros, os viúvos, os divorciados, todos que agora escutam esta palavra, que o Espírito Santo os toque, que sejam derrubados altares erguidos a Baal, e sejam erguidos altar ou altares devidamente e exclusivamente teus, para a tua honra e glória, Deus. Queremos ser verdadeiros adoradores, queremos ser famílias visitadas pelo Espírito Santo, corrigidas, niveladas pela palavra do Senhor, pelos mandamentos do Senhor. O que o Senhor nos mandar, faremos. O que o Senhor nos disser, seguiremos. Pois queremos, Pai, somente a tua presença, o teu caminho, a tua verdade, a tua vida em nós. Em Cristo Jesus.